E aí, meu aluno do CEPIT, tudo bem? Como é que vai sexto ano? Tudo legal com vocês? Vocês escutaram a música que estava tocando? É uma música que está no teu exercício. Lá nas primeiras questões. E esse exercício que a gente vai começar a nossa correção de hoje. Se você tem aí o seu livro em mãos, pode já preparar ele aí. Se não tiver, vai buscar, porque a gente vai fazer a correção do teu exercício lá da página 50, e depois 52, 53, 54 foi aquilo que eu deixei para a tua última aula, tá certo? Então, nós vamos nesse momento começar a nossa aula fazendo a correção dessa atividade. Nas próximas aulas a gente já começa com o conteúdo da tua segunda avaliação, do teu segundo bimestre, tá bom? A questão das avaliações ainda será vista pela escola, tudo bem? Então, desde já, papel, caneta, caderno, livro, para a gente começar a corrigir, para você não perder esse pique, porque a gente precisa seguir o nosso caminho de aprendizado, tá certo? Então, eu, professor Jaime Machado, de Ciências Naturais, vou fazer a correção daquilo que ficou acertado na nossa última aula, beleza? Então, vamos lá. A gente vai para a primeira questão aqui, e aí foi uma questão que a gente estava escutando agora, quando a aula começou, né? Então, olha só, olha o que diz. A canção Planeta Água, de Guilherme Arantes, se tornou um ícone da importância da água para o nosso planeta. Analise atentamente um trecho da letra dessa canção. E aí esse trecho ele diz o seguinte, ele diz: água que nasce da fonte serena do mundo, águas escuras do rio que levam a fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da população. Que linda música, música Planeta Água, de Guilherme Arantes. Se você ainda não escutou, coloque lá no YouTube, digite lá Planeta Água, Guilherme Arantes, que você vai ver e escutar uma letra belíssima, que é tema agora desse nosso exercício inicial. Então olha lá, a primeira questão diz o seguinte, preste atenção aí. Agora resolva as questões a seguir com base nos seus conhecimentos e na análise do trecho da letra da canção, tá? Só para a gente entender, você tem a projeção do seu livro aqui e, consequentemente, as respostas, porque o livro projetado é o meu, de professor, mas a gente sempre vai debater essas respostas, tá bom? Então, possivelmente, eu vou estar olhando para cá, para o monitor, para eu não estar virando, outras horas eu vou estar olhando para cá e outras horas eu vou estar olhando para você que está aí, com o seu caderno, com o seu livro, fazendo a correção. Então, olha lá, a primeira questão diz: escreva uma das importâncias da água para os seres vivos citado na canção. A canção cita muito bem aqui, matar a sede e fertilizar o solo. Você poderia escrever só uma, mas ele fala sobre a fertilidade também aqui do sertão. Ele fala aqui, que matam a sede da população, tá bom? Então você pode colocar lá matar a sede e fertilizar o solo. São duas funções da água descritas no texto. Se eu for te perguntar funções para o ser humano, você vai escrever aí um livro de tantas funções que a água tem no nosso corpo, tá bom? Vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte: qual é o nome dado à camada da terra na questão na qual estão as águas? Cite exemplo próximo da região onde você mora que fazem parte dessa camada. Bom, qual é o nome dado à camada da terra na qual estão as águas, E aí é muito simples. Nós, quando estudamos camadas da terra, nós vimos que ela é dividida basicamente em três: em crosta terrestre, em manto e em núcleo, E aí a parte que constitui a água total do nosso planeta, ela é chamada de hidrosfera, Então, respondendo aí a questão, a camada é a camada chamada de hidrosfera. Então, de acordo com a região onde você mora, você poderia colocar lá rios, lagos, lagoas, oceanos, Claro que o oceano não, aqui onde nós estamos, em Belém, não é uma região oceânica, mas nós temos muitos rios ao redor de toda a Grande Belém, nós temos os rios. Então, o nome dado à camada da Terra em que estão as águas é a hidrosfera. Eu só falei da crosta terrestre, manto e núcleo, porque você tem a crosta terrestre e a água acima da crosta terrestre. Como nós estamos falando de água, a camada, o nome dado à camada é hidrosfera. Aliás, a qualquer parte que você vai ter esse bem tão precioso para a gente
a gente chama de hidrosfera. Beleza, sexto ano? Então vamos lá. Vamos lá para a segunda questão. Tá? Tá projetado para você aí. A segunda questão diz assim: qual é a importância da atmosfera terrestre para a manutenção da vida na Terra? Né? Então todo mundo sabe que você tem planeta Terra e você tem uma camada de gás por fora, né, que é a atmosfera. E da onde você está até o final da atmosfera, você tem várias subcamadas. A gente estudou isso na nossa última aula. Então aí a importância disso são várias, né? Dentre as maiores importâncias aí a filtração dos raios ultravioletas, né? Para que ele não possa chegar com uma intensidade muito forte aqui, essas camadas fazem esse filtro, né? Outra função seria manter a temperatura da Terra instável. Outra função seria facilitar o processo de fotossíntese das plantas, né? Que ele só acontece se você tiver luminosidade. E aí essa luz chega numa intensidade com a qual a planta pode fazer esse processo de fotossíntese acontecer. Mas manter a temperatura instável da Terra para que ela possa continuar habitável e filtrar os raios ultravioletas são uma das principais funções aí da atmosfera terrestre. Tudo bem? Bom, aí nós vamos para a terceira questão, ainda da página 50. Terceira questão diz assim, olha para cá, tá? Cada camada da atmosfera apresenta características, propriedades e funções que definem a sobrevivência dos seres, as mudanças de temperatura, a proteção, etc. Determine quais seriam os efeitos causados nos seres vivos da Terra caso a estratosfera não existisse. Então, se a estratosfera não existisse, nós estaríamos sujeitos à radiação, tá, gente? Porque nós vimos que é lá que fica a camada de ozônio, tá bom? Então, a camada de ozônio, ela é a principal dentre essas camadas, ela é uma subcamada, como eu falei na última aula, que se encontra na estratosfera. Então, é ali que vai acontecer a filtração dos raios ultravioletas. Então, assim, possivelmente nós morreríamos queimados de tanto calor e de tanta intensidade dessa luz solar que chegasse, conseguisse chegar até aqui na Terra. Então, ela faz esse filtro por conta de deixar a Terra aqui habitável, tá bom? Então, seria aí, nós todos estaremos assim sujeitos a não existir se a estratosfera e especificamente a camada de ozônio que está lá nela não fizesse essa filtração, tá bom? Então vamos lá para a quarta questão. Quarta questão aqui, tá? Sabemos que a atmosfera se estende por muitos quilômetros e que à medida que se afasta da superfície terrestre apresenta características diferentes. Por isso, didaticamente, ela foi dividida em 5 camadas. Sobre esse assunto, analise as informações a seguir e indique o nome da camada da atmosfera correspondente. Então a gente viu lá várias camadas, até acabei de falar para você, e agora a gente vai te dar a característica para você poder estar respondendo. Letra A, camada onde ocorre a propagação das ondas de rádio. Essa camada, vou marcar aqui, ó. Opa, essa camada aí onde ocorre essa propagação das ondas de rádio é a termosfera, tá? Naquele desenho que eu te dei nos slides, que você viu na aula anterior, tem lá. E no teu livro também tem essa observação. Letra B. Camada com temperatura muito baixa, onde os meteoros se incendeiam. Aquela história lá que a gente... estrela cadente, né? É quando ele já vem se fragmentando em várias camadas. Ele chega numa aqui, bum, acaba. Ele não vai conseguir chegar até aqui. Essa camada é a mesosfera, tá bom? Mesosfera. Letra C. Contém camada de ozônio. Acabamos de corrigir na questão anterior. É a estratosfera. Letra D. Camada limite entre a Terra e o espaço sideral é a exosfera. Lembra que eu te falei que exo significa fora? Então é a última camada, é o limite ali da atmosfera terrestre com o espaço sideral. Eu vou chamar de exosfera, tá bom? E a letra E. Camada mais próxima da superfície terrestre, na qual ocorrem as nuvens e tempestades, são os fenômenos atmosféricos que a gente conversou. Essa camada é chamada de troposfera. Tudo bem? Bom, então a 51 eu não solicitei para vocês fazerem, né? Só disse que era para dar uma lida, que fala um pouquinho do tempo geológico da Terra. E aí nós vamos para a hora do estudo, lá
na página 52, tá? Interessante essa questão, tá, gente? Presta atenção que é uma questão interdisciplinar, entra aí um pouquinho de matemática, de ciência, de geografia, tá? Ela diz assim: leia o texto e responda as questões a seguir. Considerando os assuntos estudados, o Brasil foi o maior produtor mundial de ouro durante o século XVIII, chegando a produzir cerca de 60% do ouro minerado no mundo. Entre as várias minas da época, a de Morro Velho, no estado de Minas Gerais, foi uma das principais. Ela produziu mais de 570 toneladas de ouro e funcionou por 278 anos, encerrando suas atividades em outubro de 2003. Essa mina era dividida em dois blocos: a mina velha, até 518 metros, e a mina grande, de 518 a 2.453 metros. Letra A. De que camada da Terra o ouro é extraído? Lógico que é da crosta terrestre, né? É da crosta terrestre que o ouro é extraído, tá, gente? Ele não teria condições de ser extraído da forma com que ele é extraído se ele estivesse numa camada mais adentro da Terra, como o manto e o núcleo. Poderia até estar presente, mas em outra forma, e a gente não conseguiria chegar lá. Isso que eu quero dizer, tá bom? Então seria a crosta terrestre, tá bom? Bom, aí a letra B é legal, interessante a letra B, uma questão bem interdisciplinar, ó. Por volta de que ano a mina de Morro Velho começou a ser explorada? Então você pega aí 2003, que foi o ano que ela encerrou, e coloca lá menos 278, né? Que foi o tempo de funcionamento mais ou menos. Isso aí vai dar 1725, então foi por volta aí do ano de 1725 que ela começou a ser explorada, beleza? Bom, letra C, questão muito técnica, né? Mas a gente vai tentar fazer você entender aí, tá? Uma questão assim bem pro lado da matemática mesmo. Admitindo que atualmente 1 grama de ouro tenha o valor de R$ 135, quanto valeria todo o ouro extraído da mina de Morro Velho? Então, qual era o cálculo que você tinha que fazer? Eu até projetei aqui para você entender, tá? Depois você pode pausar o vídeo e escrever se você desejar. Tem um espaço grande aí. Você tem que pegar 1 tonelada, né? Que significa aí que equivale a 1.000 quilos, 1.000 quilogramas. E aí ele fala em 570 toneladas, ou seja, 570 mil quilogramas, correto? Aí você pega 1.000 quilogramas, tá? Igual a 1 milhão de gramas. 570 mil quilogramas é igual a 570 milhões de gramas. 135 reais vezes 570 milhões de gramas vai dar aí 76 bilhões 950 milhões de reais. Esse era o valor, né? Seria o valor do ouro extraído aí, de todo o ouro extraído lá da mina de Morro Velho. Seria aí 76 bilhões 950 milhões de reais. Você tem bem aqui, se você quiser dar o pausa aí no vídeo, pausa, copia e depois retorna para a aula. Então assiste tudo e volta depois. Então, meus alunos, vamos lá para a letra D, tá? Que diz assim: na região de Nova Lima, onde se situa a mina, o grau geotérmico é de 1 grau Celsius a cada 55 metros de profundidade. Então eu vou 55, aumenta 1 grau, vou mais 55 metros, aumenta mais 1 grau, tá? E assim sucessivamente. Considerando que a parte mais profunda da mina seja de 2.453 metros, qual é a temperatura aproximada nessa região se a temperatura ambiente na entrada for de 20 graus Celsius? Então você tinha que pegar aí 2.453, tá? E dividir por 55, isso aí vai dar em torno de 44, ou seja, lá dentro seria de aumentado mais 44 graus Celsius, né? Então a temperatura aí ficaria em torno da temperatura ambiente de 64 graus Celsius, que eu já comecei com 20 lá, né? Então eu aumentaria mais 44 graus. Só por curiosidade, a nossa pele ela suporta até 60 graus Celsius, daí para frente ela já começa a queimar.
Então seria humanamente impossível você sobreviver numa temperatura dessa aí, tá bom? Então a gente vai aqui para a segunda questão, que fala: os seres humanos sempre tiveram muitas curiosidades sobre processos que acontecem no interior da Terra. Entre os séculos 17 e 18, ocorreu um certo avanço sobre o conhecimento da Terra. Entretanto, no final desse período, acreditava-se ainda que seu interior era constituído por inúmeros túneis conectados entre si a câmaras preenchidas com materiais expelidos pelos vulcões. Aí você vem aqui para a questão que te diz o seguinte: tomando por base seus estudos sobre a estrutura da Terra, descreva o interior do planeta de acordo com os seus conhecimentos atuais, né? Então a gente sabe aí que o interior não tem túneis, né? Ele é formado por várias camadas aí, né? Crosta terrestre, litosfera, manto e núcleo. O manto é dividido em superior e inferior, o núcleo em superior e inferior também, mas eu posso didaticamente representar por esses três: crosta terrestre, manto e núcleo, tá certo? A parte mais interna lá seria o núcleo. Beleza, sexto ano? Então bora lá, meu aluno. Terceira questão da página 52 diz: no século XVIII, alguns autores escreveram sobre peixes petrificados, sugerindo que eles poderiam ter se originado de ovos normais desenvolvidos na areia úmida, uma vez de se desenvolverem na água. Explique qual é provavelmente a origem desses peixes petrificados que eles foram encontrados, né? Possivelmente, meu aluno sexto ano, esses peixes são fósseis. Eles foram petrificados, como foram utilizados, na verdade eles foram fossilizados, eles foram cobertos ali por sedimentos e aí deram a forma, e depois de muitos anos, tomaram forma e depois de muitos anos foram encontrados aí, tiveram esses corpos mineralizados, uma das três maneiras de fossilização que você aprendeu, e aí preservados ali naquela rocha que foram encontrados anos depois. Ok? Seguimos para a página 53, uma questão muito bacana, a questão 4. Você vai olhar aqui, ó, tem um desenho bem legal te mostrando as camadas da Terra, e ele te diz assim: observe as camadas, estratos, a gente pode chamar essas camadas de estratos também. Estratos de rochas sedimentares representados abaixo. Aí você tem, eu vou chamar a atenção para você aqui embaixo, ó, que a gente chama de rocha-mãe, tá? E todas as outras rochas, elas apareceram depois, né, de processos normais geológicos, há milhares de anos foram se passando e aí foram formando várias camadas com características diferentes. Existem vários exemplos de vários tipos de componentes em cada camada dessas, ok? Que a gente já sabe, obviamente, que são fósseis. Aí vamos para a primeira questão. Ele diz assim: sabendo que hoje, aí ele te mostra esse desenho aqui que você encontra, né, aqui na última camada logo, né? Se você olhar para cima ele não tem, só está aqui na última camada. Surgiram há cerca de 400 milhões de anos. Qual período de tempo pode ser observado nessa representação esquemática? Se ele está te afirmando que eles surgiram há 400 milhões de anos, o período de tempo nessa representação esquemática aqui é de 400 milhões de anos. Não tem nem como errar isso aí, né? Já que ele está lá na última camada, que se formou, né, primeiro, então ele tem aí a idade aí cerca de 400 milhões de anos. Tudo bem? Pela presença dos fósseis, a questão está te dizendo isso. Letra B. Em que tipo de ambiente viviam os seres encontrados na camada de 1 a 5, tá? De 1 a 5, olha lá, bora olhar para cá. De 1 a 5 você tem dos mais diversos, né, tipos aí, ó. Você tem ambientes aqui marinhos, né, ambientes aquáticos e, ó, só componentes de ambientes marinhos, né, ambientes aquáticos de maneira geral de 1 a 5, né. A gente pode colocar até de água doce ou de água salgada, no caso marinho de água salgada, tá? Mas são animais aquáticos, de maneira geral, animais aquáticos, fica correto se você colocou isso, tá? Essa é a letra B. Vamos para a letra C. Ao longo dos milhões de anos, que tipo de organismo surgiu primeiro? Os trilobitas ou os peixes? Explique a sua escolha, tá? Nesse caso aí, os trilobitas foram os que surgiram primeiro. É o primeiro registro fóssil, tá? O que você tem na primeira camada aqui, tá bom? Você percebe que os peixes eles vão aparecer aqui na camada 4, ó, os fósseis de peixes, tá? Então os primeiros que surgiram foram os trilobitas. Os peixes surgiram bem depois, eles aparecem em camadas
superiores. Tudo bem? Então vamos para a próxima questão também muito legal, tá? Tem uma ilustração aí, ó. A ilustração a seguir apresenta as principais camadas da Terra, desde o interior até o limite com o espaço sideral. Anote ao lado de cada camada o seu nome respectivo. Gente, questão fácil, né? Te dá um trabalhozinho, mas é fácil. Então aqui você tem, aqui onde eu estou passando, ó, apontando para você, o desenho esquemático das camadas da Terra, da troposfera para dentro, né? Da estratosfera, da crosta terrestre para dentro, e depois a gente vai subir um pouquinho. Então, quem é que está lá no centro mesmo, bem lá no centro, é o núcleo interno, né? Depois você tem o núcleo externo, tá? Então, núcleo interno, núcleo externo. Aí você tem o manto inferior, que é aquele que está mais próximo do núcleo. Você tem o manto superior, que é aquele que está mais próximo da crosta terrestre, tá? Aí você vai ter aqui a crosta terrestre. Agora eu vou subir, né? Vamos supor que seja um oceano. Aí eu botei aqui hidrosfera. Alguns alunos podem ter colocado aqui litosfera e crosta terrestre. Aí eu posso considerar correto para quem não entendeu o que seria um oceano. Mas quem colocou hidrosfera, né, que é a camada de água da Terra, está correto também, tá? Aí vamos subir, né? A gente viu que daqui de onde nós estamos até 16 metros a gente considera essa camada chamada de troposfera, tá? Onde acontecem os fenômenos meteorológicos. Aí vem estratosfera, mesosfera, termosfera e a exosfera, tá bom? Vou repetir para você: núcleo interno, núcleo externo, manto inferior, manto superior, crosta ou crosta terrestre, hidrosfera, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. São as camadas aí desde lá, né, do núcleo da Terra até a última camada no limite já com espaço sideral. Questão muito legal essa aí, né? Bom, sexta questão diz assim: nas calçadas de Araraquara, em São Paulo, há placas de arenito que exibem pegadas fossilizadas de dinossauros que viveram na região há milhares de anos. O estudo dessas pegadas, foi iniciado pelo paleontólogo italiano Giuseppe Leonardi. Sobre o assunto, responda. Primeira questão, na verdade, letra A te pergunta: o que é o arenito? O arenito, ele é um pedaço ali, gente, de rocha sedimentar, tá? Aí você tinha que dar uma pesquisada melhor, né? Ele é um mineral encontrado na rocha sedimentar, ok? É um mineral encontrado nas rochas sedimentares, beleza? Bom, aí ele te pergunta também, explique de que modo se formam as pegadas fósseis. As pegadas fósseis, um dos 3 tipos de fossilização que eu te falei é a fossilização por molde. Então o ser vivo ele fixa, ali geralmente numa rocha sedimentar, né, ali a pegada dele, e sai. Aquela marca que ficou ali, a rocha sedimentar, ela vai fossilizar aquela marca. E aí aquela pegada ela vai ficar ali quase que para sempre, né? Eu posso dizer dessa maneira, tá? Então seria uma fossilização por molde, devido à rocha sedimentar ela aceitar que essa pegada consiga se fossilizar com o passar dos anos, tá bom? Letra C aqui, perdão, sétima questão já é da outra página, né? Já é aqui da página 54, né? Vamos lá para a nossa última página de correção aqui, página 54. Aqui em cima, gente, você tem pesquise sobre o que faz o paleontólogo, escreva um pequeno texto a respeito da importância desse trabalho. Nós comentamos em sala que o paleontólogo é um profissional da área que trabalha com a paleontologia, ele busca informações dos seres que viveram muitos anos aqui. E aí ele vai trabalhar através de escavações, de coleta desses registros, para que ele possa estar nos informando o que a gente está estudando hoje. Aí você desenvolveria um texto aí de acordo com essas informações que eu estou te falando, tá bom? Oitava questão. Questão bem interessante. Olha, entre 12 milhões e 1,5 milhão de anos atrás, as erupções vulcânicas no oceano produziram um dos mais belos arquipélagos brasileiros,
o arquipélago de Fernando de Noronha. Explosões de lava construíram uma montanha cuja base se encontra a 42 quilômetros de profundidade, formando a ilha principal. Durante milhares de anos, o cone vulcânico original sofreu ação de ventos, do sol e das chuvas, das marés e das ondas, o que modificou até apresentar o relevo atual. Ok, né? Então vamos lá. Pesquise e explique o que é um arquipélago. Gente, o arquipélago ele é um conjunto de ilhas disponíveis assim na superfície, tá? Por isso o arquipélago de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, a localização, o arquipélago, ele é um conjunto de ilhas. Você tem várias ilhas, geralmente no mar, óbvio, né? E aí essas ilhas deste formato, por isso que eu falo no mar, com essas informações nas quais elas foram geradas, elas formam esse arquipélago. Beleza? Vamos para a letra B. Né? Quanto à origem, que tipo de rocha forma a maior parte do arquipélago de Fernando de Noronha? Aí, gente, é um processo simples da gente entender. Se ele te cita no texto erupção vulcânica, se ele cita no texto que começou, deixa eu voltar bem aqui para mostrar para você onde é que ele fala isso. Explosões de lava construíram a montanha cuja base se encontra a 42 km de profundidade. Então, também ele fala erupções vulcânicas produziram um dos mais belos arquipélagos. Então, se eu for considerar essas informações, tá? O tipo de rocha que sai ali dos vulcões, que é formada a partir de uma erupção vulcânica, são as rochas magmáticas, tá? Ou ígneas. Tanto faz você ter colocado magmática ou ígnea, possivelmente está correto, tá bom? Possivelmente está correto, não, está correto se você botou magmática ou ígnea, beleza? Letra C. Costumamos ouvir que no Brasil não existe vulcões, mas será que há milhões de anos atrás eles existiam na região que hoje forma o nosso país? Justifique sua resposta. Se eu for considerar toda a parte histórica, os vulcões sim, tá? Existe o que a gente chama de cinturão de fogo, que são os vulcões que estão ativos hoje no planeta Terra e eles têm uma ligação direta com as junções das placas tectônicas, tá? Então, no momento que elas sofrem o balanço ou o atrito delas, eles entram em erupções, eliminando o magma, né? Que é o material que vai sair por lá, que a gente passa a chamar de lava, e aí ele vai se solidificar e virar uma rocha. Ok. Não ocorre com frequência no Brasil porque eles já foram desativados. A gente está pegando uma informação de lá do início da formação do planeta Terra, tá? Onde as placas tectônicas já estavam todas juntas, já estavam montadas, já estava formado o planeta Terra. Porém, ele está falando da formação de vulcões. Hoje nós não temos vulcões ativos, mas nós temos projeções que foram originadas, estruturas que foram originadas a partir de erupções vulcânicas há muito tempo atrás. Tá bom? Então, assim, não existe mais por conta de toda a parte geológica do nosso país, não está de acordo com a formação de um vulcão mais, nem com uma erupção vulcânica. Não tem vulcão ativo no Brasil, mas isso é um indicativo de que há milhares de anos existiu, tá bom? Bom, nona questão. Sobre a atmosfera, responda as perguntas. A primeira pergunta é: como seria o mundo se a atmosfera não existisse? Justifique sua resposta. Gente, se a atmosfera não existisse, né, o mundo dependeria do processo de rotação da Terra, né? Então, uma parte do dia seria muito quente, a outra parte do dia seria muito fria, por conta do Sol. No dia que nós estivéssemos de frente para o Sol, né? No momento que nós estivéssemos de frente para o Sol, os raios solares iriam chegar com uma intensidade muito grande, a gente não suportaria, iríamos todos morrer queimados. As camadas da Terra, a atmosfera terrestre, ela proporciona que a Terra seja habitável. E uma outra informação, nós não teríamos oxigênio, né? Seria difícil que as plantas e as algas conseguissem fazer processo de fotossíntese para a liberação do oxigênio, e a gente não conseguiria absorver esse oxigênio, possivelmente não teria vida na Terra, tá bom? Como se conhece hoje, tá certo? E a letra B, partindo da região da atmosfera que nos envolve, identifique as camadas que formam a atmosfera. E
da onde nós estamos para cima, nós vimos nas questões anteriores. Basta repetir: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Chegamos na 10ª questão, é uma questão que fala de novo de camadas da Terra, fala da parte geológica, né? Aqui você tem uma pessoa trabalhando, né, com essa função de estar fazendo essa escavação. E aí diz: marque com um X sobre o fóssil mais antigo e explique sua escolha. O fóssil mais antigo está aqui na camada 1, tá? É bem parecido com a questão que a gente já corrigiu. Aqui você tem um fóssil de um trilobita. Por que seria aqui na camada 1? Porque eles foram os primeiros registros fósseis e eles estão na camada que a gente chama de rocha-mãe, aquela que deu origem a todas as outras camadas. Beleza, gente? Letra B. Que tipo de rochas fósseis podem ser encontrados? A gente já viu, discutiu isso em sala, são as rochas sedimentares. Elas têm, né, uma solidificação inferior a, por exemplo, as outras rochas. Tá? Se eu for citar uma rocha magmática, que é originada a partir da solidificação do magma, primeiro que ela é originada por um processo muito quente. Dificilmente lá nessas camadas onde o magma é formado, lá no manto, um ser conseguiria se fossilizar, tá? Conseguiria acontecer o processo de fossilização. Vamos usar um termo popular: as rochas sedimentares são mais moles, a textura dela é mais mole, então ela consegue colocar várias camadas prensando o fóssil lá, deixando esse registro para a gente, tá bom? Acabei de responder praticamente a letra C, né? Porque não existem fósseis nas rochas ígneas, né? A formação das rochas ígneas é um processo de temperatura e pressão muito alto, tá? Isso não seria possível que ocorresse a fossilização, beleza? E a última questão do nosso exercício: agora que você já aprendeu um pouco mais sobre o nosso planeta, procure responder aquela pergunta no início do capítulo: é possível cavar um longo túnel e chegar ao Japão? Justifique sua resposta. A gente sabe que não, porque quanto mais eu cavo, mais a temperatura vai aumentar e nós não conseguiríamos, ainda não se conseguiu, gente, nem com equipamento, se fazer esse processo, tá certo? Então nós encerramos aqui o nosso capítulo 1, tá? A nossa primeira parte do primeiro livro do primeiro bimestre, e a partir da próxima aula a gente já entra no próximo livro, capítulo 2, tá certo? Então, desde já, muito obrigado. Gente, vão fazendo exercício de vocês, volta ao vídeo, pausa, coloca o fone, estuda, te desliga, né, do barulho que possivelmente possa estar perto de você, coloca o fone de ouvido, vai, volta, assiste 10 vezes, 15 vezes, quantas vezes você quiser a aula, tá? Porque você precisa e necessita estudar. Tá bom, meu aluno do CEPIT? Então, Jaime Machado deseja para você bons estudos e que Deus abençoe todos vocês até o nosso retorno. Valeu? Beijo do tio Jaime.